Olá, pessoal. Eu sou Vinícius Lobato, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso X-Talk especial Web Summit 2020. Segundo dia do maior evento de tecnologia do mundo, nesta edição totalmente online. Comentei há pouco aí, mais de 100 mil pessoas no primeiro dia. No segundo ainda não vi, mas deve ser em torno disso. Muitas trilhas, e nós da Brivia 10 estamos com 10 profissionais, equipe de apoio e parceiros para trazer para vocês o que a gente entende que é mais interessante no evento. Teremos 7 edições do nosso X-Talk para isso. Essa é o quarto programa, e estão presentes Roberto Ribas, CSO da Brivia 10, o Daniel Giso e a Paola, ambos Heads of Strategy, Felipe César, nosso Head of Project Management, e o Rodrigo Teles, Head of Creativity. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, como diz o Ribas, né? Depende do horário que o cara vê esse vídeo, onde está. Bom, Felipe, vou começar contigo hoje. O que você viu e te chamou a atenção nesse segundo dia do Web Summit Live from Lisbon? Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Bom, antes de mais nada, retificar o que eu falei ontem, né? Que no início do evento a conexão estava um pouco instável, ia, né, até engrenar, como o Ribas brincou ontem. Então hoje não, hoje correu muito bem, assim, então engrenou de vez, né? Então a plataforma e a conexão como todo estava muito legal. Eu participei de manhã, de tarde não, mas de manhã eu acho que é que vale a pena a gente citar, que tem uma pegada mais de sustentabilidade. Foi à frente com o pessoal da Airbus e os seus aviões, né? Então o tom, a mensagem deles foi, a pauta toda foi em cima da suposta migração, né, a longo prazo, até 2035, dos aviões deles para hidrogênio, o uso de hidrogênio, né? Então até tem uma expressão que eu não sabia, eu vi na palestra, uma expressão sueca que é flygskam, que significa vergonha de voar, no sentido de vergonha pela emissão de CO2, né? Então, todo mundo preocupado com essas emissões de gás carbônico. Então, essa expressão pegou e, né, nessa época de pandemia, agravou, né, mais ainda. Então, esse movimento sustentável de começar a usar hidrogênio é muito legal, é muito louvável, e a saída prática disso é vapor d'água, né? Então, é bom para todo mundo. Tem um desafio enorme nesse processo aí, audácia essa data, né, 2035, pela questão governamental que tem que ser mudada, toda a frente, apoio governamental e a infraestrutura para isso tudo, né? Não só dos aeroportos, mas a logística toda que envolve abastecimento de hidrogênio é bem pesado, né? Mas enfim, o movimento está aí, é vivo, é verdadeiro e vai acontecer, né? Ele finaliza. O interessante é que os caras têm abreviado isso, né? Então, os caras têm antecipado esses prazos aí, pelo menos nos carros com motor a combustão. Quase que toda a Europa, a Inglaterra recentemente anunciou que reduziu, né, a expectativa deles de eliminar totalmente a produção. Vamos torcer para que aconteça também. Tem incentivo europeu nesse sentido também, né, para as companhias, para fazer esse movimento. 2% da emissão de gás carbônico do mundo é devido aos aviões, então isso é muito sério, né, muito pesado essa fatia deles. Então foi nesse tom, foi muito legal ouvir, né, os protótipos todos. A notícia, na verdade, ela é um pouquinho antiga, de setembro, né, desse movimento de hidrogênio, mas agora no evento eles aprofundaram um pouquinho. E eles só finalizam o olhar da frente elétrica, né, de usar bateria, que eles não estão olhando, o foco é hidrogênio, porque bateria e uso elétrico envolve uma questão física, né, muita bateria para botar num avião, então não tem nem espaço físico para isso ir adiante. Então hidrogênio é o caminho. Acho que eles legal, Felipe. Hoje eu vi também um painel falando bastante sobre a diminuição da emissão de CO2, e tinha uma plataforma que é a OnTruck, que estava baseada no seguinte problema: grande maioria dos caminhões de transportes urbanos, de logística urbanas, eles rodam com menos de 40% da sua capacidade. Então, eles têm um espaço gigantesco. E o software, o algoritmo que eles construíram é exatamente para otimizar a carga e a ocupação desses caminhões. E com isso, eles reduziriam em 47 toneladas ano de emissão de CO2 se esses caminhões todos rodassem a pleno, né? Se eles distribuíssem ali as cargas nas cidades com carga lotada. Então, uma bela de uma solução, e verifica que
a tecnologia de logística, né, aplicada na logística, está evoluindo bastante, principalmente com a preocupação do meio ambiente, né, com a questão das mudanças climáticas, né, e, obviamente, para otimizar o setor que tem crescido muito com a evolução do e-commerce, com a adoção da tecnologia por todos. E falando dos aviões ainda, não vou me aprofundar muito aqui, mas muda design das coisas, né? Então, assim, hoje o combustível que fica na asa, por exemplo, muda. Ele falou sobre isso também, né? O hidrogênio vai botar na asa. Então, é todo um caminho de experiência de design que muda, que é muito legal de ouvir. Solução de prototipação de produto, inclusive, né? Por isso que a transformação não é apenas Airbus se resolver, é todo um ecossistema, né? Então foi bem legal nesse sentido. A outra que eu participei foi da Mercedes, mas eu sei que já foi pauta aqui, foi muito legal da Mercedes, foi a transformadora. Essa eu não vou entrar aqui, já foi falado. Fala de avião, fala de carro, tem sex appeal sempre, né? A galera adora falar disso. Paola, você como representante das meninas, das gurias, como a gente gosta de dizer aí, ontem não pôde participar dos nossos programas, conta o que você viu de mais bacana aí nesse segundo dia do Web Summit 2020. Eu até queria pegar um gancho, né, nisso que o Felipe falou, né, de que além, né, da transformação em relação ao design, né, de produto, isso pode ser utilizado como um atributo de marca, né, porque as pessoas, os consumidores estão muito mais atentos, né, às soluções, e se falou muito hoje, né, acho que ontem também, em relação à sustentabilidade, né, pilares que vão ficar, né, num novo normal pós-Covid, né, então muito essa questão de sustentabilidade, né, diversidade, inclusão, mas um ponto que eu queria trazer aqui também, que eu vi hoje num painel da Vox, né, e toda, enfim, o aumento, né, de consumo de conteúdo das pessoas, né, nesse momento de trabalho remoto e 100% em casa, então isso foi, né, super relevante, enfim, para eles, e o quanto, assim, para eles foi um desafio, né, colocar todo mundo que já, enfim, produzia conteúdo, né, notícia, mas fazer com que essas pessoas, né, seguissem, né, no seu dia a dia de trabalho ali, produzindo conteúdo e notícia, né, configurando a agenda no momento, um pouco, né, disso que o Ribas estava falando antes até da gente entrar aqui, mas o quanto também o compromisso, né, de produtores de conteúdo e mídia tem, né, em relação a produzir notícias e setar um momento, né, setar a forma como as pessoas vão perceber aquele momento ali que elas estão vivendo de uma forma positiva ou negativa. E aí um ponto também que acho bem interessante trazer aqui uma característica, né, da Vox que a gente percebe, e acho que é um insight também para a gente que trabalha com conteúdo, né, sempre, o apego à qualidade, né, e além do hype, né, e além do que as pessoas estão né, compartilhando, enfim, massivamente, mas se preocupar com, né, o seu valor enquanto marca, seus atributos e a qualidade do que você está produzindo. Então, achei isso bem interessante. O trabalho remoto e essa questão que você estava comentando ali da Vox, é maluco, assim, a gente está chegando nesses programas, está sempre todo mundo já com meia pilha, assim, né? Porque a gente está participando com uma densidade enorme de conteúdos e, ao mesmo tempo, tocando o dia quase que normal do escritório. Quando a gente vai para esses eventos, que são eventos que consomem a gente o dia todo, a gente acaba... sai para um telefonema, manda umas mensagens para o WhatsApp, encaminha as coisas remotamente. A carga, ela é muito pesada, né? Acho que a gente vai se dar conta, acho que esse assunto para um programa especial, inclusive, para a gente falar como que a gente alterna aí criatividade. Talvez isso seja mais impactante, o que a Maga falou também no outro, na criatividade do que propriamente a produtividade. Exato, exatamente. Tem todo um cuidado, né, em promover o bem-estar das pessoas, né, que elas estejam, enfim, bem estruturadas, né, no sentido de, ele fala um pouco disso também, né, de saúde mental, saúde física, para conseguir realmente focar, né, na produção que eles se propõem a fazer. Então, foi bem interessante nesse sentido. E um outro ponto também que eu achei interessante, eu assisti uma trilha hoje que falava sobre o design depois da Covid, né? E aí uma pergunta que a mediadora fez, a Debbie Millman, né, do Design Matters Media,
falou assim, era possível a gente prever o que estava, né, o que ia acontecer, o perigo de uma pandemia, e como lidar com esse impacto, né? Então, ambos falaram, né, que, enfim, apesar de ter aí o Bill Gates, né, falando, enfim, né, algumas notícias, enfim, tendências, né, falando desses perigos e tal de uma pandemia global, mas foi um evento sem precedentes mesmo, mas ele trouxe um ponto, né, um dos participantes do Pete Stein trouxe um ponto bem interessante. Ele falou assim, a gente viu uma aceleração e uma preocupação, né, com as empresas de trazer uma estrutura mais digital, de promover, né, serviços de integração de uma forma muito rápida e sofrendo para fazer isso. E se a gente olhasse antes de uma forma integrada para a jornada do consumidor, para a experiência, né, nos pontos de contato, e que isso não fosse só uma responsabilidade do marketing nas empresas, talvez essas empresas não tivessem sofrido tanto, né, nesse momento de aceleração e de agilidade, né, para se adaptar. Então, acho que esse foi um ponto super importante e que cada vez mais, né, a gente tem que trazer aqui, né, como desafio para a adoção mais rápida, né, e adaptação mais rápida aos mercados e às expectativas das pessoas. O segredo é isso, a velocidade em dar rollout, o que se pode prever, é isso aí mesmo, as companhias. Não, e aqui complementando, complementando aqui, eu acho que assim, foi interessante de perceber que nós que trabalhamos com algum tempo com isso, o quanto esse assunto era deixado para depois, né? Assim, tipo, não, isso daí depois eu vejo, o meu negócio está indo super bem, digitalmente, depois eu resolvo isso, né? Isso foi escancarado aqui agora, né? Nessa pandemia. Então, tanto essa busca dessa integração digital e até mesmo como é que eles lidam com os seus próprios clientes, né? Foi colocada à prova, né? Então, a gente viu nesse ano aqui coisas do tipo, clientes que ano passado, um passado recente, assim, não estavam querendo colocar dinheiro, né, nesse sentido, correndo atrás do rabo aqui agora, né? Que é uma coisa muito, muito importante, muito maior, né, do que simplesmente você ter um website ou uma coisa assim, né? É muito maior. Tanto que, assim, aí já colocando alguma coisa que eu vi hoje, eu vi uma palestra muito interessante de um pessoal falando como é que as empresas engajam, né, com as marcas. Isso foi muito legal, porque uma coisa que foi falado, que assim, as pessoas estão mudando muito, né, vai para lá e vai para cá, vai de acordo com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, e as empresas têm que perceber isso e lidar com os novos contextos, foi falado. Então, acho que tem muito a ver com o que a Paula também colocou aqui. Eu achei muito interessante isso, né? Colocar o contexto, procurar o contexto onde estão as pessoas. E também foi colocado a questão de você ouvir, né? As empresas elas têm que ter ouvido muito aguçado nesse momento, né? Colocar à prova até suas próprias crenças e tudo mais para aplicar um design, uma comunicação que seja mais assertiva nesse momento, né? É a capacidade de ouvir, organizar o que ouve e botar em prática, né? Eu acho que exatamente. A síntese que isso tudo está dizendo é que o importante se tornou urgente, né? Essa aqui é a questão. Assim, nós sabemos que a transformação digital é super relevante, é super importante, temos que, né, estar conectados às expectativas das pessoas, ter uma capacidade de nos adaptarmos às mudanças que essas expectativas têm e responder de forma rápida, ou seja, ser ágil, precisa conseguir trabalhar conectado de qualquer lugar, em qualquer momento. Então, assim, isso é o que está posto, e tem se falado bastante sobre isso. O que a pandemia veio? A pandemia veio e se tornou assim, cara, isso que estava sendo importante, que tu está postergando no teu roadmap, está postergando no teu investimento, agora se tornou urgente, tu vai precisar correr atrás, ao invés de liderar o processo. Então, assim, é a grande síntese do 2020, né? É isso mesmo. Antes de passar até... Não, pode continuar. Não, só ia comentar para fechar aqui a minha... Hoje eu tive outro momento também de fã, né, com um herói, assim, uma coisa assim, que foi com o Jim Lee, que é um quadrinista super famoso. Aquele momento wow, né? Aquele momento wow, exatamente. Aquele momento wow do dia de hoje foi, ouvir a história do Jim Lee, que, aliás, foi muito interessante. Não sei se já foi pauta isso, a Maga, eu acho que já falou sobre isso também. Mas ele que
ele era quase proibido de ler quadrinhos na época dele, desenha no papel até hoje, mas é com uma clareza muito, muito grande, exatamente disso que a gente está falando, de diversidade, de pessoas sendo representadas nos quadrinhos. Enfim, foi muito, muito legal. Aí, só para fechar aqui meu dia hoje. Giso, você que foi destaque aí por estilo nas principais publicações internacionais depois do programa de ontem, fica para o final aí para a gente fechar com chave de ouro aí. Conta para nós o que te chamou a atenção nesse segundo dia do Web Summit. Eu achei bom que a MoneyConf ela acontece no primeiro e no terceiro dia, né? Então hoje eu tive um gap aí para experimentar outras trilhas. Respirar. É muita coisa e é bem intenso, né? E hoje eu consegui aproveitar bem a manhã aí passando por uma frente que para mim é de muito interesse, e quando vocês falam das questões de adaptação, né, do compulsório para a digitalização com a pandemia, eu fui para um outro lado que foi ouvir a galera que faz jornalismo, né, e como eles viveram jornalismo durante esse ano, até pegando alguns ganchos com conversas de ontem e tal, me marcou muito aí 3 conversas que eu vi hoje cedo, né, com gente da Bloomberg, do Wall Street Journal, Now This também, que falavam sobre o desafio de manter as notícias objetivas, né, procurando fatos e como trabalhar isso dentro de uma perspectiva em que cada vez mais o modelo de consumo de informação muda, né, e aí eles contando como isso saiu, né, daquela história de você ter big players e você ter deles, né, o consumo, né, grandes jornais, e você passou a ter o blog, você passou a ter a pessoa como repórter e a pessoa contando as histórias, né, e como isso fez com que algumas pessoas que passaram a criar essas realidades, né, não objetivas, crescessem dentro do ambiente digital, transmitindo notícias falsas, enfim. Isso foi bem interessante e reforça aí que o negócio de jornalismo, de consumo de notícias, vai precisar se adaptar fortemente aí para fazer também contribuir, né, com uma internet mais confiável. E, junto com isso, eu vi uma apresentação que para mim foi formidável do CEO da Deliveroo, que é uma espécie de iFood, né, que começou lá na Inglaterra e hoje está pegando países da Ásia, ali do Oriente Médio também, fazendo entrega, e ele falando sobre as novas ondas aí de logística de alimentação. Então, eu saí de notícias, fui para essa de entregas e terminei o dia falando com o pessoal da Shell sobre cenários aí para a próxima década. E é muito interessante porque tanto no Deliveroo quanto lá no Shell, né, eles estão falando sobre o que vem agora, né, quais são os próximos passos. E me marcou muito na apresentação e na dinâmica do CEO da Deliveroo, que ele falava sobre como a personalização de entrega ela passa a se dar agora, inclusive pensando em experiências para essas entregas acontecerem, né? Então, cada vez que ele sabe mais sobre quem consome, quando consome, o que consome, né, em termos de pedido de alimentação, e isso como cresceu absurdamente aí na pandemia, hoje ele já consegue entender até como fazer com que os negócios que participam dele passem a entregar em lugares que eles não entregavam, encontrar novos públicos, né, e também oferecer novos alimentos, novas experiências gastronômicas em casa. E do lado da Shell, 3 cenários marcaram, né, aí, a perspectiva de cenários para os próximos 10 anos que impactam o lado do dinheiro, né, wealth, e a questão de segurança dentro não só da segurança de dados, mas da segurança no mundo, né, com as guerras e a violência. E a terceira frente que eles falaram muito para a gente ter atenção é a preocupação com a saúde, né? E como é que essa pandemia vai modificar completamente os nossos comportamentos em termos de preocupação com higiene e todas as questões que envolvem bem-estar também. Então, foi bem impactante para mim esse dia e fugiu completamente ao que a gente estava assistindo. Da trilha de ontem, que maravilha. É complexo para a gente também resumir um dia com, sei lá, 250, 300 palestras em 15 minutos, né? Mas parabéns para vocês aí, eu acho que foi um overview ótimo hoje, a gente conseguiu aí ficar muito próximo dos 15 minutos, que era o nosso plano, e eu não vou ser demitido, é a prova. Ontem eu estourei muito, o Rivas já queria me denunciar no compliance, dizendo que isso não estava correto. Bom, galera, obrigado aí
fechamos com isso aí o 4º programa dessa série, né? 2º dia do Web Summit. Amanhã a gente volta para conclusões do último dia do Web Summit 2020, rezando para que o de 2021 a gente faça tudo ao vivo lá nos auditórios, porque é sempre mais divertido. E termina em cerveja com a gente junto, né? Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite. Gente. Valeu, Obrigado. gente. Obrigada. Boa noite, pessoal.